Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Agradecendo a audiência, lembrando a todos que estamos em diversas mídias, inclusive no Spotify. Faremos uma entrevista que eu acho bem interessante pelo aumento de número de casos e utilização de medicações hormonais nas academias associadas a medicações para emagrecimento. E isso vem causando alguns transtornos e aumento de consultas em nosso consultório. Eu achei esse tema pertinente porque, de uma certa maneira, as pessoas têm achado que são remédios que não têm grandes repercussões no organismo, mas, na verdade, estão causando sérios danos. E sem orientação médica e sem a utilização correta e necessária, eu acho que são situações perigosas para a saúde e a vida do paciente. Então, para isso, nós chamamos a doutora Solange Abrão Jana. Ela é minha amiga já há muitos anos, uma endocrinologista extremamente experiente, já conheço de casos em comum, e é um prazer, viu, Solange? Você estava num congresso, te trouxe para cá, né? E parar seu tempo para dar essas informações tão importantes aí para o nosso público. Obrigada pelo convite e espero poder ajudar você a esclarecer sobre o uso inadequado dessas medicações que vem aumentando de maneira expressiva e sem nenhuma fundamentação científica. Bom, legal. E me fala uma coisa, Solange, por que essa procura está tão acentuada? Porque assim, antigamente você tinha um corpo ou você fazia alguma coisa dentro de uma academia, então você ia ganhando massa muscular, você ganhava desenvoltura, você ganhava um perfil, até por exemplo, o jogador de basquete é mais alto, o nadador ele tem ombro mais largo, e o jogador de futebol tem perna. Então cada um tinha um acordo com o esporte, mas aí a gente saiu daquela coisa coletiva e foi para dentro de uma academia. E aí veio a vaidade, porque antes era uma coisa secundária isso. Sim. E aí me fala, você acha que a vaidade está aumentando essa necessidade desses remédios? Sim, o uso desses medicamentos ele já remonta a muitas décadas e os principais usos eram por atletas competitivos que desejavam um aumento na performance esportiva e uma vantagem no desempenho das suas atividades físicas. Sim, até a União Soviética foi descredenciada uma Olimpíada porque se Sim, e o pegou, que né? a gente chama de doping, né? Sim. Que é o uso de medicamentos esteroides para melhorar o desempenho físico. E o que aconteceu é que isso foi chamando a atenção das pessoas e as pessoas, no intuito de melhorar a composição corporal, da competitividade da composição corporal, você ser melhor do que o outro, mais bonito, hipertrofia muscular, ganhar massa muscular de maneira rápida e muitas vezes com pouco esforço, porque você faz atividade física e você utilizar uma dessas medicações promove uma resposta muito mais rápida, mas ao mesmo tempo isso também promove uma série de efeitos colaterais e danos. Então isso é o que a gente chama de bodybuilding ou de vigorexia, que é uma preocupação excessiva com a imagem corporal. E não com os E não resultados com os esportivos. resultados do ponto de vista de saúde, Sim, mas sim com a composição física, com o quanto você estará mostrando para os outros a sua composição física. entendi. Aí, assim, e aí uma pergunta, existe uma procura espontânea para o endocrinologista falar, olha, eu pretendo fazer isso, essa é a minha intenção, eu queria ver se eu estou numa situação que eu possa usar isso, ou essas pessoas estão tendo acesso a medicações de uma maneira irregular, por uso próprio? Olha, a maioria das pessoas usa de maneira indiscriminada, sem orientação de profissionais capacitados, no caso, os médicos. Isso que é importante também nós reforçarmos para as pessoas que quem pode indicar tratamento com essas medicações é o médico. Não é o personal Não trainer, é o não é... personal, não é o médico, não é o seu amigo da academia, não é o profissional da educação física, o seu fisioterapeuta. Então, existe uma procura
espontânea das pessoas pelo uso inadequado, e na maioria das vezes os pacientes usam em doses extremamente elevadas, sem evidências científicas de benefício. A prescrição dessas medicações ela é muito restrita, ela é muito individualizada e não com o intuito de melhora da composição corporal, mas sim para o tratamento de alguma patologia que o indivíduo possua. Então, deixando no gancho, então quem que tem indicação? Vamos lá, eu fiz um levantamento aqui de hormônio de crescimento, que é o GH, esse é famoso, né? Testosterona, o DHEA, que você vai falar, é a oxandrolona, tá? E a insulina. Então, quem tem indicação, quem não tem? Eu acho que só dá uma pincelada para as pessoas entenderem que é um balaio isso aí, que tem um monte de remédio que as pessoas estão usando ao mesmo tempo. Me conta melhor isso daqui. Rapidinho, só para colocar para as pessoas entenderem o que é anabolizante, né? Anabolizante é um esteroide, então é um sintético da testosterona. Então, essas medicações, elas são utilizadas pelas pessoas de maneira inadvertida com o intuito de aumentar o efeito de ganho de massa muscular, mas com menos efeito androgênico. O que é o efeito androgênico? É o efeito da masculinização. Então, por exemplo, uma mulher procurar usar testosterona, oxandrolona, nandrolona, estanozolona para aumentar o seu efeito anabólico de hipertrofia muscular sem tantos efeitos androgênicos. O que acontece é que essas medicações elas promovem os dois efeitos colaterais. Então, a indicação dessas medicações ela é muito restrita. Então vamos lá. A testosterona ela é indicada para pacientes que tenham, no caso dos homens, o hipogonadismo. O que é isso? É um indivíduo que tem uma deficiência da produção testicular de testosterona por alguma doença genética, muitas vezes, uma alteração cromossômica, ou por um comprometimento testicular por uma doença infecciosa, muitas vezes, ou até por um trauma, ele desenvolve um hipogonadismo, pacientes com doenças metabólicas com comprometimento da função testicular, pacientes que tenham submetido a cirurgias de hipófise, que é a glândula localizada no sistema nervoso central, que comanda a produção dos hormônios pelas nossas gônadas, pelos nossos órgãos sexuais. Então, esses pacientes teriam indicação de reposição de testosterona. Então, o paciente que comprovadamente tem a deficiência da produção por uma doença. Até a andropausa, né, no homem, né? A andropausa, então, a andropausa ela é o hipogonadismo. Só que ela é um hipogonadismo fisiológico, vamos dizer, que é natural do homem. Entretanto, esse paciente com essa diminuição da produção de testosterona, ele pode ter queixas clínicas muito significativas, como apneia do sono, ganho de peso, principalmente aumento de gordura abdominal, alterações metabólicas, alteração no desempenho sexual, diminuição da libido e muitas vezes alteração no seu estado de humor. Então, esses pacientes que se encontram na andropausa, que é a diminuição da produção da testosterona pelo testículo fisiológica, eles vão ser avaliados da possibilidade de fazer essa reposição. No caso das mulheres, a testosterona ela não tem indicação como tratamento para aumento de libido ou aumento de massa muscular. Ele é utilizado no intuito de melhorar a massa muscular, de hipertrofia muscular, de achar que isso possa causar uma melhora no estado de humor e na libido. Mas não existem estudos científicos que comprovam a sua eficácia do ponto de vista da libido. A oxandrolona, então, ela é o quê? Ela é um esteroide sintético da testosterona, né? Um anabolizante. A oxandrolona, ela era utilizada para crianças com baixa estatura idiopática. O que significa isso? Crianças que tinham retardo do crescimento e que fosse investigado a deficiência do hormônio de crescimento, isso não tivesse sido constatado, mas elas tenham dificuldade, uma baixa velocidade de crescimento. Então, em um ano, elas não apresentavam uma resposta satisfatória. E se utilizava a oxandrolona como um priming, como um teste para a resposta na velocidade de crescimento. Ou então para pacientes em estado de alto consumo, alto catabolismo, como pacientes grandes queimados. Só que agora, no mês de junho, o FDA proibiu totalmente a comercialização da oxandrolona também nos Estados Unidos para esses fins. A oxandrolona ela é de uso oral
e ela não existe no Brasil comercializada pela indústria farmacêutica apenas por manipulação, o que já causa uma preocupação muito grande para a gente no uso dessa medicação manipulada, porque você não sabe a origem, você não sabe a contaminação e o que mais essa medicação possa conter. Quanto ao GH, né, o hormônio de crescimento, ele não tem nenhuma indicação nem para hipertrofia muscular e muito menos para ganho de massa magra ou perda de massa gorda. O hormônio de crescimento é indicado apenas para as crianças com deficiência no hormônio de crescimento ou para indivíduos adultos que apresentem uma déficit de hormônio de crescimento decorrentes ou de uma cirurgia na hipófise, que é a glândula que produz o hormônio de crescimento, ou por traumatismos cranianos que levam a comprometimento da função hipofisária. Então, pacientes submetidos a cirurgias de hipófise ou pacientes que tenham tido comprometimento da função hipofisária. Essa é a única indicação do hormônio de crescimento. O DHEA, ele é um androgênio produzido pela nossa suprarrenal. Então, se achava, ou se algumas pessoas disseminaram o conceito de que a dehidroepiandrosterona, que é o DHEA, ela melhoraria a performance física ou aumentaria ou melhoraria o estado de humor. E isso não existe nenhum estudo comprovando. Qual a indicação da DHEA? Pacientes que tenham sido submetidos à adrenalectomia bilateral, então paciente que fez a retirada das glândulas suprarrenais por alguma doença da suprarrenal, ou então pacientes que tenham uma doença autoimune da suprarrenal, chamada doença de Addison, onde ele tem uma insuficiência da suprarrenal de origem autoimune. Esse paciente ele pode ter a reposição da dehidroepiandrosterona no intuito de melhorar a libido ou estado de humor, mas a resposta é muito pequena. E a insulina, existem uma disseminação de que a insulina ela poderia aumentar no ganho de massa muscular. Por quê? Porque a insulina ela é um hormônio de construção, ele é um hormônio anabólico. Então, o que ele faz? Ele incorpora a glicose dentro da célula, eu melhoro o meu estoque de glicogênio dentro dessa célula e melhoro o desempenho dessa minha célula. Mas não existe nenhum estudo em uso de insulina para hipertrofia muscular ou melhora do desempenho físico. A insulina é indicada para pacientes portadores de diabetes. Bom, depois dessa aula aqui, vamos lá, sabe tudo. Vamos lá. Solange, então efeitos colaterais e complicações, você já falou alguns, né? Então, na mulher, masculinização, problemas... E no homem, o uso dos esteroides anabolizantes, o que eles podem causar? Acne, irritabilidade. Inclusive, existem relatos de estudos de homens que usam os anabolizantes no intuito de se tornarem agressivos, inclusive no intuito de cometerem crimes. Então, desde achar que melhora a performance sexual, aumento da massa muscular, mas ao contrário, ele tem aumento da acne, ele pode ter queda de cabelo, aumento do tecido glandular mamário, que é chamado de ginecomastia, então aparecimento de tecido glandular na mama do homem, que é muito perigoso, porque a persistência desse tecido glandular também pode favorecer a ocorrência de câncer de mama no homem. Então é muito perigoso. E muitas vezes ele vai piorar a questão da fertilidade. Então ele pode ter prejuízo da fertilidade, redução do tamanho do testículo, e o uso prolongado dessa medicação pode causar um hipogonadismo. Então, ele pode se tornar um indivíduo cuja produção de testosterona endógena fique extremamente reduzida. É como se ele tornasse dependente. E quando você tira essa medicação, ele vai ter uma série de efeitos colaterais. Existem, inclusive, protocolos, foi agora no último Congresso de Endocrinologia americano, foi também divulgado um novo protocolo para fazer a supressão de andrógenos em indivíduos que tenham dependência química de uso de andrógenos. E na mulher, ela vai aumentar a acne, a pilificação, reduzir o tamanho da mama. Então, cuidado, mulheres, porque vocês podem reduzir o tamanho da mama com o uso de andrógenos, de hormônios anabolizantes, de testosterona, prejudicar a fertilidade, irregularidade menstrual e aumentar
a obesidade, principalmente com aumento de gordura corpórea. E, para todos eles, um dos efeitos muito perigosos, né, os efeitos muito perigosos são hipertensão arterial, aumento da massa do ventrículo, então causar um comprometimento da função cardíaca, aumento do risco de infarto, de acidente vascular cerebral, de embolia, de câncer de fígado e também alterações crônicas do humor. É isso aí. A gente tem visto no consultório aumento de lesões hepáticas, a gente estava conversando agora há pouco, né? E tem preocupado porque são lesões que estão crescendo em pacientes jovens, a gente não estava acostumado com isso, né? E a ideia é exatamente nas mulheres suspender o anticoncepcional, que tem parte hormonal, que não é o caso aqui, mas esses pacientes eles estão causando um problema seríssimo, até do ponto de vista oncológico, né? Eles têm um efeito sobre o fígado, de alterar as enzimas do fígado, aumentar a incidência dos nódulos hepáticos chamados hemangiomas de fígado, que são nódulos com uma composição vascular. Então, os hormônios induzem a formação dos hemangiomas no indivíduo que já tem uma predisposição e também tumores hepáticos, além do aumento da gordura hepática. Então, você deve receber muitos pacientes que te procuram por causa da famosa esteatose hepática, Sim. do aumento de gordura no fígado. O que ele faz? Ele vai procurar o médico, o gastroenterologista. Doutor, eu estou com gordura no fígado. Doutor, eu estou com nódulo no fígado. E muitas vezes você vai investigar, esse paciente fez uso de medicamentos hormonais anabolizantes. E às vezes eles não contam pra gente, mas vêm alterados os exames, aí a gente aperta e eles acabam falando. Aí, Solange, para terminar essa parte hormonal, para a gente ir para a segunda parte, assim, de repente, quais exames? Aí, de repente, alguém te procurou e fala assim, quais exames que eu, doutora Solange, preciso fazer para tomar essa medicação ou não? Então, os homens, eles vão ter que fazer uma investigação cardiológica prévia, avaliar se eles têm algum risco cardiovascular, tem que fazer uma avaliação da função hepática, um ultrassom do fígado, avaliar se eles já têm potencialmente alguma doença hepática, a avaliação da função, a dosagem dos hormônios masculinos, a dosagem da glicose, a dosagem da função renal. Então, é uma avaliação de exames de imagem, função hepática, avaliação da próstata, avaliação da função testicular e da parte metabólica. E as mulheres a mesma coisa, a parte cardiológica, o fígado, avaliar se essas mulheres têm a presença de um hemangioma, de uma esteatose hepática, porque isso pode se agravar, as dosagens hormonais, para ver se realmente esse paciente tem uma disfunção que tem indicação da reposição hormonal. Perfeito. Acho que aí foi bem. Agora vamos à segunda parte. Semaglutida. Qual que é a sua principal indicação? E as pessoas estão usando isso para emagrecer. Tem outros, tem os similares deles, tem o de uso semanal, tem de uso diário. Me fala sobre isso daí. Então, a semaglutida, assim como outras medicações chamadas análogos do GLP-1, são medicações que foram desenvolvidas para o tratamento dos pacientes diabéticos tipo 2, que concomitantemente, frequentemente apresentam obesidade. Então, ao longo dos anos, ao longo das pesquisas, se verificou que essas medicações tinham um potencial importante para o tratamento da obesidade. Então, os estudos foram complementados com o tratamento de obesidade e indicações para o tratamento de obesidade. E aí nós vamos diferenciar o que é obesidade de o que é obesidade social. Obesidade é aquele indivíduo que tem alterações importantes ou significativas do peso em relação à altura, do seu IMC ou alterações da sua distribuição de gordura corporal, associado ou não a doenças metabólicas. E a obesidade social é aquele indivíduo que quer perder um peso para ficar bem do ponto de vista estético, mas sem uma indicação precisa médica. E aí que vem a indicação do amigo, do colega da academia, do professor da academia. Então, esses medicamentos eles precisam de uma indicação médica, porque eles também têm potencialmente seus efeitos colaterais. Então, no mercado, nós temos as medicações de uso diário, injetáveis, que no caso a liraglutida, e comercialmente chamados de Victoza e Saxenda, as de uso semanal, que é a dulaglutida, chamado Trulicity, e a semaglutida, que é o Ozempic.
E a semaglutida é uso semanal, mas ela foi lançada também no nosso mercado brasileiro, né? Na indústria farmacêutica foi lançada a medicação de uso oral diário, que deve ser usada pela manhã, em jejum, e todas essas medicações, elas vão necessitar de um ajuste de dose progressivamente para você atingir o objetivo da perda de peso, da maior perda de peso que o medicamento possa promover para a sua indicação médica. Agora, olha as coisas que são engraçadas que eu pego no meu consultório, eu não sou endocrinologista. Então eu pego uma medicação semanal, que às vezes se toma diário para potencializar, ou aqueles cliques que começam com 0,25, 0,5, a pessoa já passa para 1. Hoje eu fui numa festa, eu comi a mais, e vai lá e aumenta. Então eu já vi de tudo. Agora, me fala assim, quais efeitos colaterais e complicações? Aqui no meu consultório eu vejo assim, refluxo até dizer chega, porque a ideia, o estômago, o intestino fica lento, né? Então, a ideia é essa, então a pessoa fica empazinada, então eu não sinto vontade de comer, é uma parte que ajuda no emagrecimento. Mas quem tem hernia de hiato, que tem outros problemas intestinais, a gente viu que está aumentando muito algumas complicações. Sim. Me fala um pouquinho assim, quais são os efeitos colaterais e complicações do uso dessas medicações? Então eu posso já até aproveitar e falar e qual a contraindicação? O que esse paciente precisa fazer até antes de usar a medicação. Isso, boa. Ele precisa avaliar se ele tem alguma doença gastrointestinal. Então a primeira coisa é investigar se esse paciente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, se ele tem hernia de hiato, se ele tem uma síndrome do intestino irritável, se ele tem uma doença diverticular dos colos, se ele tem uma doença inflamatória intestinal. Então, esse paciente que tem um histórico de doença gastrointestinal, ele precisa dessa avaliação do gastroenterologista previamente a usar a medicação. Para quê? Para que ele possa ou não ser, eventualmente ele não vai ter indicação de usar a medicação, por causa dos efeitos colaterais que eu vou falar, ou então ele vai ter que supervisionar esses efeitos colaterais que podem potencializar alguma doença que ele já tenha pré-existente. Então, se esse paciente tem uma doença gastrointestinal, ele deve conversar também com o seu gastroenterologista e trazer informação para o endocrinologista que o gastroenterologista falou que a doença que ele tem está controlada e é passível do uso da medicação para o tratamento da obesidade ou até mesmo do diabetes. Eu acho isso extremamente importante. Ele ter essa avaliação para que eu possa usar a medicação com a minha segurança. Porque, de repente, esse indivíduo tem uma hérnia de hiato volumosa, com uma doença do refluxo gastroesofágico significativa, num grau importante, ele começa a usar a medicação, ele começa a passar mal, ele vai procurar o pronto-socorro. E não é isso que é o intuito do tratamento. Então, não sei se você concorda comigo, sim, mas eu acho que isso é muito importante. Sim, já pegamos casos aqui até de volvo gástrico, quando o estômago torce dentro do tórax, tem que operar de emergência. Então, os efeitos dessa medicação, então, é justamente o efeito que se espera da medicação é que ele retarda o esvaziamento do estômago. E ele também retarda, ele diminui a motilidade do intestino. Isso é um efeito desejado, que o paciente retarde o esvaziamento gástrico. Então, ele vai ter uma sensação de, vamos usar um termo mais popular, de empachamento, né? Quer dizer, eu comi e eu estou me sentindo pleno, satisfeito com pouca quantidade. Mas, ao mesmo tempo, ele pode aumentar o refluxo, a obstipação intestinal, cólica intestinal e flatulência. Existem pacientes que apresentam, inclusive, quadros de vômitos incoercíveis. E quanto aos efeitos colaterais mais importantes que os indivíduos vão até ver na bula a respeito das doenças pancreáticas, esses efeitos eles são muito pouco frequentes, mas é mais uma análise criteriosa, que é a necessidade da indicação do medicamento por um médico, é avaliar se esse paciente já tem um histórico de doença pancreática. São as lesões mucinosas? São as lesões mucinosas, se esse paciente tem uma suspeita de uma lesão pancreática, suspeita de neoplasia, se ele tem um histórico de pancreatite familiar, se esse paciente vem apresentando crises de colecistite, ele já tem cálculo de vesícula, ele vem apresentando crises repetitivas
e ele ainda não foi submetido ao tratamento cirúrgico. Muitas vezes, esses pacientes podem ter um agravamento dessa patologia e desenvolver você como cirurgião, colicistite, pancreatite biliar. Então, você imagina um paciente em uso dessa medicação com essa doença descompensada da vesícula, já usando a medicação sem nenhuma orientação do gastro ou do endocrinologista. Perfeito. Então, ele precisa dessa análise. Então, viu, Solange, eu acho que é até importante a gente estar comentando com as pessoas que elas não sabem, e eu acho que isso é uma orientação que os laboratórios e hospitais têm recomendado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, de repente, de um paciente que tinha indicação de usar essas medicações, pelo que você explicou, mas ela tem que suspender, às vezes até 2 semanas antes, porque fica líquido no estômago e existe risco de aspiração. A gente tem feito em algumas situações até ultrassom para ver se existe líquido para eu poder fazer a anestesia. E endoscopia e colonoscopia também, né? Então você vê que não é um remédio isento de problemas, porque não consegue preparar o cólon, então tem que ter esses cuidados, inclusive em procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, é isso? É isso. Nós 2 passamos semanas? 2 semanas. Tá. Passamos muitos anos sem saber, né, que isso poderia complicar o exame. Aí nós vimos que os pacientes chegavam para fazer endoscopia, colonoscopia, o anestesista e o endoscopista devolviam o paciente, olha, você tem resíduo. E aí agora a recomendação é de 10 a 14 dias, tá? A suspensão liraglutida, dulaglutida e semaglutida oral, que é o Ribelsus, ou o Ozempic, que é o injetável. Perfeito. Agora, uma outra coisa também interessante que a gente tem que falar para o público, que não adianta eu ser um bom glutão, entre aspas, gosto de beber, gosto de comer e uso essa medicação para manter peso. E a gente tem visto isso aqui no consultório também, que é assustador. Quer dizer, eu não abro mão dos meus prazeres, mas também uso uma medicação que também não é isenta de problemas. Então, isso também serve de alerta. Vamos falar a terceira parte, porque diferença de sexo a gente já conversou lá, não tem diferença de usar para homem ou para mulher. Mas assim, vamos falar a terceira parte para a gente finalizar aqui. Pílula da beleza. Nós tivemos uma entrevista agora recente com o Alberto Dauri, a gente comentou bastante sobre isso. Ele até falou que é um termo, né, que a gente usa para popularizar. A gente está vendo muita mulher usando muito hormônio pós-menopausa para amenizar o climatério. E aí o que a gente tem visto é assim, quando tem indicação, porque é sintomática, ok, mas tem muita gente usando para outras coisas. Me fala um pouquinho como é que está isso no teu consultório e o que você recomenda. Nossa, eu recebo muitas pacientes que já vêm com recomendação de uso. Hoje nós temos pacientes usando testosterona oral para reposição hormonal, totalmente contraindicado, testosterona sublingual e os chips de beleza, né? Que são essas pílulas da beleza, que são os chips que são manipulados. Então já começa por aí, você tem uma substância manipulada, então você não sabe a origem do produto, ele pode ter contaminação com outras substâncias e ele vem com testosterona, estrogênio, progesterona e muitas vezes ainda a gestrinona, que tem a sua comercialização totalmente proibida. A gestrinona era uma medicação que no passado foi usada como anticonceptivo, mas ele tinha baixa eficácia, então havia uma certa incidência de gestação em uso da gestrinona, depois ela foi usada para tratamento de endometriose e aí depois ela caiu no gosto de muitos profissionais, como trazendo melhora da performance física, do estado de humor e melhora da libido. E começaram a se produzir esses compostos à base de testosterona, gestrinona e estrogênio. Só que qual o grande problema disso? Por exemplo, na forma de implantes ou de chips, esses produtos são colocados no subcutâneo e eles têm a duração de 6 meses. Então, se essa paciente tiver algum efeito colateral, ela vai manter os efeitos colaterais durante 6 meses. E esse chip e essas pílulas da beleza, elas promovem, muito pelo contrário, um ganho de peso expressivo e também uma sensação de inchaço. Eles promovem retenção hídrica. Então, a paciente passa a ter edema de membros inferiores, a mama com um aumento do tecido gorduroso e retenção hídrica,
e alteração do humor. Então, a pílula da beleza, ela não deve ser usada. A testosterona, ela não tem indicação para mulher. Hormônio de mulher é estrógeno e progesterona. E cada paciente vai ser avaliada de qual estrogênio, qual progesterona, que via que ela vai usar. Então, a pílula da beleza, na verdade, ela pode ser chamada de uma pílula da tristeza, porque a grande maioria das mulheres que eu recebi no meu consultório usando, elas se apresentam com estados depressivos, oleosidade de pele, acne e queda de cabelo. Quer dizer, em vez de você melhorar a sua parte estética, que muitas usam com essa finalidade, elas pioram a sua imagem para os outros e para ela mesma. E alteração do humor. E fica difícil você conviver numa casa com uma mulher que está agressiva, porque o hormônio, a testosterona, esses medicamentos, eles têm uma ação que aumenta a agressividade. Então, você imagina você ter a sua esposa com um estado de humor alterado, irritada, insone, inchada. E aí tem essa alopecia androgênica, Alopecia. aí tem que passar outros remédios para manter. Aí você vai gastando dinheiro e, em vez de te ajudar, acaba te prejudicando. E por meses, né? Então, inclusive ficam aqueles implantes que precisam ser removidos às vezes, né? São tubinhos, isso aí, eu tenho um colega que ele fala assim que ele tira milhares assim por mês porque é um absurdo, né? E se a mulher quiser retirar, porque normalmente esse tipo de procedimento, como ele não é um procedimento reconhecido como uma prática médica ética, nenhum convênio, ninguém cobre esse tipo de procedimento. Então o paciente ele tem que dispor para colocar esse chip ou para manipular esse produto. E depois ele tem que pagar para tirar. Então também tem a questão de custo. Fora os gastos com os problemas secundários. Então, médico tem que sempre se pautar no tratamento com evidência científica e pautado na ética, né? Na ética, na sua prescrição. Olha, Solange, dessa abordagem, nós temos 3 abordagens importantíssimas, né, de modismos da mídia, né? E sempre lembrando que quem tem que indicar as medicações e o correto uso são médicos, e a gente tem que fazer, não o que o doente pede, mas nós estamos lá para orientar eles gostando ou não. Não é o fato que algumas pessoas usaram e ficaram bem que elas também vão ficar bem. Então, assim, ela pode ser a bola da vez de uma grande complicação. E a gente tem muitos casos aqui de tromboembolismos graves, severos, problemas pancreáticos, problemas de cirurgias de urgência, e por causa dessas medicações. Então, a minha recomendação é procure uma especialista, como a Solange, ela vai orientar, vai pedir exames, vai encaminhar e vai tratar aquilo que está deficiente e não vai mexer no que está bom. Exatamente. Mais alguma coisa, Solange, que a gente possa acrescentar? Não, eu sempre digo, hoje nós temos muitas informações nas mídias e dos amigos, né, as informações dos amigos, mas ler uma matéria de revista, muitas vezes essa matéria ela não está pautada num estudo, num trabalho médico robusto com evidência científica. Então, há necessidade de se procurar o profissional e o especialista daquela área para que você tenha o melhor tratamento e a melhor resposta para os seus objetivos, aquilo que você espera, você realmente obtenha com o tratamento médico. Com um nutricionista, com endócrino, uma bela alimentação, dormir bem e ser feliz. E nada sem aquela questão, não adianta você tomar semaglutida, dulaglutida, se você não tiver mudança comportamental. Estilo de vida, exercícios, práticas de atividade física e mudança na sua alimentação. Perfeito. Solange, eu queria te agradecer, muito obrigado, foram informações importantíssimas, eu acho que isso aí é um divisor de águas para quem está com vontade de utilizar essa medicação ou está utilizando para repensar e procurar um especialista e uma ajuda correta, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada.